Olá, meus amigos, sou o professor César Bodão para mais um tópico de conhecimentos pedagógicos. Agora vamos falar sobre avaliação da aprendizagem, tá? O que você sabe sobre avaliação da aprendizagem? Que modelo de avaliação de aprendizagem você utiliza se você é professor? Ou que modelo de avaliação da aprendizagem você tem como referência se você ainda não fez o concurso e vai fazer o concurso, tá? A avaliação serve para quê? Para medir, para classificar, para punir, para avaliar professores e alunos, para avaliar instituições juntamente com professores e alunos. Para que serve? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar agora a avaliação da aprendizagem. Notem, a avaliação tem muito a ver com o tipo de aula, com o tipo de evolução histórica da educação você conhece ou com qual tipo de concepção pedagógica você trabalha, tá? Então, no decorrer da nossa história da educação, nós vamos perceber que a avaliação ela tem caráter diferente, ela tem perspectivas diferentes. Por quê? Porque atende a necessidades específicas da educação nos diferentes tempos, nos diferentes pontos históricos que nós temos da história da educação. Nos diferentes momentos você tem avaliações. Então, se eu preciso, por exemplo, se eu precisava de um aluno na década de 70 que tivesse conteúdo, mas não precisasse necessariamente saber como aquele conteúdo funcionava, né? O chamado tecnicismo, que eu precisava apertar parafuso, mas não necessariamente entender de onde que veio o parafuso, quem foi a mão de obra que construiu o parafuso, quem sofreu para construir o parafuso, se por trás daquela construção do parafuso existia ou não mão de obra escrava, trabalhadores sofrendo, nada disso. Eu precisava saber que o parafuso estava ali, para que ele servia e como é que eu fazia para utilizá-lo. E a avaliação era muito em função disso. Já atualmente, que modelo de educação nós temos e que modelo de avaliação nós precisamos para avaliar um aluno dentro desta sociedade neste momento histórico? É igual à década de 70 ou não? Tá? Então, é emblemático isso que nós vamos colocar aqui agora. Ó, presta atenção. Durante muito tempo, a avaliação foi usada como instrumento para classificar e rotular os alunos entre os bons. Vem cá, isso existe ainda hoje? É claro que sim. Os que dão trabalho e os que não têm jeito, tá? Então, antes da concepção piagetiana, essa concepção que a gente chama de genética, né? Piagetiana, do Vygotsky, esse pessoal todo, nós tínhamos sim uma concepção de que umas pessoas aprendiam e outras não aprendiam, tá? As que não aprendiam não tinham jeito, não tinham como. Então a avaliação servia exatamente para justificar a não aprendizagem dessas pessoas. Com o avanço das teorias sobre educação, principalmente as teorias relacionadas à psicologia da educação, nós constatamos o seguinte, que todo mundo aprende. Basta ter tempo. Até um animal irracional aprende. Li esses dias um artigo que havia pessoas, antigamente, que conseguiam adestrar até pulgas. Pulgas! Então, quando você vai falar que uma pessoa, um ser humano, por mais difícil que seja a sua situação, ele não consiga aprender. O problema é que o tempo que uma pessoa leva para aprender não é igual ao tempo que outra pessoa leva para aprender. Os tempos são diferentes. E às vezes, no tempo escolar, uma pessoa não consegue aprender tudo ou o básico para que ela possa desenvolver as suas atividades educacionais dali para frente. Tá? Então, o que acontece é que esse tipo de coisa que nós falamos aqui vai introduzir exatamente o que nós vamos chamar de avaliação, tá? Então, que tipo de avaliação? A avaliação ainda é um instrumento para classificar e rotular? Ainda assim, muitos professores não conseguem se libertar dessa forma de avaliação, não conseguem verificar outro tipo de avaliação.
não conseguem verificar, por exemplo, que a avaliação ela deve ser um contínuo avaliativo, avaliar todos os dias. Por quê? Porque na cabeça de algumas pessoas, avaliar significa aplicar uma prova. Ao passo que avaliar não significa só aplicar a prova. Avaliar também é verificar, passar um exercício, perguntar, fazer uma autoavaliação, fazer uma avaliação em grupo, observar para quê? Para que o procedimento metodológico, o procedimento avaliativo, o procedimento de aprendizagem possa ser modificado no percurso em que a aula ou a educação ou aquele projeto pedagógico está sendo ministrado. Então, se eu tenho um objetivo, eu quero alcançar este objetivo, eu preciso avaliar no percurso em que esse objetivo está sendo colocado em prática, para ver se ele vai ser alcançado ou não e que atitudes eu vou tomar para que eu possa conseguir o meu objetivo lá no final, alcançar os meus objetivos lá no final. Para isso é que serve a avaliação. E nesse sentido eu avalio tanto o aluno quanto a mim mesmo, tá? Então, vamos ver essa frase no final, do Cipriano Lucchesi, que é um dos autores que embasam a nossa LDB, diz o seguinte: quando o professor avalia, ao mesmo tempo que avalia, ele também está sendo avaliado. Ok? Esta é uma concepção um pouco mais moderna sobre avaliação, tá? Então vamos lá. Prova bimestral, por exemplo, servia como ameaça à turma, tá? Já viu isso? Já viu isso, né? Ou se não viu, vai ver com certeza quando você for aprovado, porque você vai ser aprovado, eu tenho certeza, né? Então, quando você for na escola, você vai ver, se vocês não se comportarem, eu vou fazer uma prova que vocês vão ver só, tá? É a prova da ameaça. Atualmente, presta atenção, a avaliação é vista como uma das formas mais importantes de avaliação, de fomento à educação. É uma ferramenta que o professor tem para verificar se todos os estudantes conseguem avançar. Eu disse todos. E quando eu falo avançar, aqui, quando nós falamos avançar, nós não estamos dizendo que todo mundo vai avançar da mesma forma, tá? Então isso é muito importante que se diga. Uns terão um aproveitamento maior, outros terão um aproveitamento menor, mas o que importa é o aproveitamento, ok? Então, numa escola em que eu procure desenvolver um objetivo, o mais importante é verificar se este objetivo que eu propus no meu planejamento, que é uma outra palavra importante quando se fala em avaliação, foi alcançado, tá? Então, eu proponho objetivos que podem não ser iguais para todo mundo. Vou citar um exemplo. Se eu tenho na minha turma um aluno com necessidades especiais, por exemplo, um aluno autista, é claro que o avanço que eu proponho para um aluno com necessidades especiais, com defasagem intelectual, não vai ser o mesmo no período de tempo que eu tenho na escola, o mesmo de uma pessoa que não tenha este problema. Então, o avanço que eu quero, o objetivo que eu quero para esse aluno vai ser diferente. É claro que eu gostaria de ter o mesmo aproveitamento, mas eu não consigo. Então, o aproveitamento que eu tenho para um aluno com necessidades especiais é uma vitória. E aí a avaliação não pode ser igual. Ela tem que ser uma avaliação para fazer com que todos os estudantes avancem. E esse avanço deve depender da condição de cada indivíduo. Depende da condição de cada indivíduo. Do que ele já aprendeu, do que ele já sabe para ele poder avançar naquele momento seguinte e das suas condições até biológicas, ok? Então, a avaliação serve para isso. Ela não pode ser mais vista hoje e você não pode mais isso é politicamente correto, você não pode mais colocar numa prova ou numa redação, sei lá, que a avaliação vai ser vista para medir, para... Não, a avaliação ela foi vista, mas atualmente ela tem que servir para que, como ferramenta, para que todos os alunos avancem do ponto de vista educativo, do ponto de vista dos conhecimentos, tá? Vamos lá.
É importante, então, encontrar caminhos para medir a qualidade do aprendizado da garotada e oferecer alternativas para uma evolução mais segura. Tá? Então, é preciso propor formas de avaliação que não sejam só a prova e o teste. Não estamos dizendo aqui que provas, testes simulados não sejam importantes. São importantes, sim. O que nós estamos dizendo é que somente esses elementos de avaliação, hoje, na atualidade, não são suficientes para que você consiga fazer com que os alunos avancem qualitativamente. São necessários outros instrumentos de avaliação. Tá? Então, olha só. Observar, aplicar prova, solicitar redações e anotar o desempenho dos alunos durante seminários são apenas alguns dos jeitos de avaliar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.